Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira aqui com a Oficina do Corpo. Meu nome é Mônica Feliciano e durante meia hora a gente vai conversar a respeito de aspectos relacionados à saúde física, à saúde social e principalmente a como aproveitar a vida da melhor maneira possível, né? O tema não podia ser muito diferente, uma vez que a gente acabou de comemorar uma grande festa aí, o Carnaval Brasileiro, o melhor carnaval do mundo. E aí eu trago para vocês justamente uma situação interessante que é sabida e ao mesmo tempo não é muito levada a sério. Pelo menos é o que parecem quando a gente analisa os números, né? Bom, por que o carnaval preocupa tanto pais, preocupa tanto o governo, preocupa tanto, de uma certa forma, as instituições preocupadas em manter a saúde da população? Porque é comprovado que há um aumento de encontros sexuais em datas comemorativas e festas populares, onde há uma grande concentração de pessoas, há um clima de festa, de alegria, de descontração. E essa descontração tende então a fazer com que as pessoas se aproximem e aí possam inclusive ter encontros sexuais. Muito bem, apesar das pessoas não se conhecerem, mas propiciarem essa intimidade, nem sempre há um cuidado em se chegar a esse tipo de relação. E o cuidado o que seria, né? Evitar hepatite, evitar doenças sexualmente transmissíveis, evitar a propagação da AIDS, né? Então, é comum que no carnaval seja inclusive distribuído gratuitamente preservativos. E esse ano estima-se que o Ministério da Saúde do Brasil distribuiu 10 milhões de preservativos, né? E esperamos que todos tenham sido usados, com certeza. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: foi feita uma pesquisa em 2008 pelo Ministério da Saúde, né, justamente para observar o comportamento, as atitudes práticas relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis, né? E constatou-se alguns dados interessantes que são reais e fazem com que a gente pense, então, a respeito desse tipo de comportamento. Por exemplo, é comprovado que 11 mil pessoas por ano morrem por doenças relacionadas à AIDS, né? Então, a AIDS ainda, embora tenha mudado muito os números, ela traz uma sequela grande a nível de perda de pessoas, tá? Das 97% de pessoas que foram ouvidas e declararam saber que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, nem todas declararam que usam preservativos durante a relação. Realmente, o número de pessoas que não usa é alto, cerca de 50% dessas 97% do total não usam preservativos na hora da relação sexual. Uma outra coisa também interessante é o seguinte: 96% desse público sabe que se usasse o preservativo estaria evitando o contágio da doença. Muito bem, o estudo revela outra coisa também muito interessante. Desse público, 21% eram homens com relação estável, ou seja, uma companheira, ou casados, e tiveram uma relação extraconjugal pelo menos no ano anterior até a data da pesquisa, né? E desse público, apenas 57% usaram preservativo. Tem também um dado interessante do público feminino, tá? 11% das mulheres que foram entrevistadas mantinham relações estáveis, ou seja, tinham um companheiro, ou eram casadas e mantiveram uma relação com outro parceiro. Porém, o mais preocupante é que desses 11%, 75% dessas mulheres, 75% dessas mulheres tinham relações sexuais sem preservativo, né? Então, isso é um dado
muito importante e ao mesmo tempo preocupante. Por quê? Porque essas pessoas estão no grupo de risco, né? Muito bem, mas o carnaval não é só festa, né? O carnaval, ele também é arte, é cultura, e eu tenho certeza que o Brasil pode se utilizar do carnaval para educar as pessoas e para manter as pessoas não só alegres, felizes, mas também saudáveis, né? Vivas. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa a respeito de uma festa popular que abrange o mundo todo, o mundo inteirinho. E aí eu fiz uma pequena pesquisa. Essa pesquisa é do custo médio do preservativo que a pessoa pode ter no bolso. Bom, um preservativo que contém 3 unidades sai por média de R$ 1,70, R$ 1,70 a R$ 2,20, R$ 2,20. Numa loja de conveniência dessas assim, ao lado de postos de gasolina, você encontra até por muito mais caro, R$ 5,50. E o volume é muito pequeno, você pode ter no bolso e você pode usar, se necessário, surgir uma oportunidade para você ter um encontro amoroso, ter um encontro sexual com alguém. Gente, isso é mais barato do que um pacote de cigarro. Um pacote de cigarro econômico, vamos chamar assim, está por volta de R$ 3,00. E um pacote de cigarro com um determinado aroma, algo assim mais, digamos, charmoso, né, glamouroso, está em torno de R$ 5,00. Então, quer dizer, entre um encontro amoroso e manter um vício, vale a pena você compartilhar de momentos agradáveis ao lado de alguém, porém com segurança, tá? Eu queria continuar não só abordando esse tema, e vocês podem agora escrever pedindo perguntas, né, tudo mais. Mas eu queria também abordar um tema muito polêmico, que eu venho já conversando com vocês há algum tempo, que é sobre as drogas. Antes eu vou agradecer ao Felipe, de Belo Horizonte. Parabéns, adorei o programa desde a primeira vez. Ah, perdão, é a primeira vez que assisto. E continue assim. Obrigada, viu, Fernando? O Felipe, pode interagir, porque é muito interessante saber a opinião das pessoas, principalmente quem está online, sobre os nossos assuntos, tá? O que eu queria falar com vocês é o seguinte, lembra quando eu perguntei a respeito da liberação das drogas? O que vocês achavam, né? E se fosse liberada, quem seria a categoria responsável, né? Os médicos como prescritores de receituário, o governo como órgão regulador de venda, impostos, fiscalização, né? E isso no público em geral, será que acarretaria um aumento, uma epidemia? E isso tudo eu volto agora a conversar novamente, porque ontem eu estava no semáforo e recebi o jornal de rua, né? Metrocultura, muito bom esse jornal, adoro, parabéns. E aí dizia o seguinte, que ontem na Dinamarca foi inaugurada uma clínica. É a primeira clínica de distribuição gratuita de heroína, isso na cidade de Copenhague, né? A droga será distribuída para um grupo de 300 dependentes em grau avançado. E para outras pessoas que não estão mais tendo o suprimento do tratamento à base de metadona suficiente para se manter, digamos assim, sob controle, né? Então, é uma coisa muito interessante quando a gente imagina que já há um avanço ou uma mudança de comportamento a favor do entendimento do adicto, né? Do usuário de droga. E realmente o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do qual eu sou assim admiradora, já dizia, não se pode tratar o dependente químico como um criminoso, e sim como um doente. E essa questão passa a ser, então, de saúde pública, tendo em vista o número de pessoas que não apenas dependem de drogas psicoativas, mas também álcool, cigarro, e isso tudo é um fator muito importante a ser considerado quando a gente visualiza pessoas saudáveis, né? Eu acho assim algo muito importante porque, por exemplo, na minha família, meu pai foi fumante por 35 anos.
Em um determinado momento, leu a respeito dos danos causados pelo cigarro e decidiu por si parar. Decidiu parar. Muito bem, ele faleceu 3 anos atrás, teve um infarto, precisou fazer alguns interventos relacionados à recuperação da circulação do coração, mas quando ele precisou colocar ponte de safena, as veias e artérias não tinham qualidade tecidual, né? Porque dentro estavam impregnadas por um visco, um limo, uma situação gordurosa, escura, decorrente do uso do cigarro. Então, você imagina que 25 anos depois, ele ainda não tinha o corpo livre de todos os prejuízos causados pelos anos que ele fumou. Ai, quanta gente mandando mensagem, que ótimo! Muito bem. Vou tentar abrir aqui algumas mensagens e vou continuar com esse tema, tá? Por quê? Por causa de Portugal. Portugal também abriu essa possibilidade em 2001. Né? Então, em 2001, o governo português arriscou, descriminalizou a posse do indivíduo de todas as drogas, da maconha à heroína. E de lá para cá, a polícia portuguesa não prende pessoas que portam pequenas quantidades de droga. Né? No lugar de punição, os usuários flagrados eles são encaminhados para tratamento. Quando essa decisão foi aprovada no parlamento, temia-se uma explosão do consumo de drogas. Mas o que se vê agora é uma queda do uso das drogas em todas as faixas etárias. Gente, olha que coisa interessante. Eu tenho 3 filhos, vai. Um de 24 anos, um de 20 anos, um de 17 anos. E o meu filho de 17 anos, quando ouviu que eu ia tratar desse assunto no programa, primeiro ele achou ousado e achou que talvez fosse algo assim muito difícil de discutir com as pessoas. Mas ao mesmo tempo ele falou assim, sabe que pode ser uma saída? Porque como aquilo que é proibido é mais atraente, é mais cobiçado, uma vez que não é proibido, passa a ser então desinteressante. Então você vê a mentalidade do jovem atual, pelo menos do meu filho, já imaginando que aquilo que é acessível, então uma vez compreendido, já não é tão atraente. Só que eu reforço a questão da origem ou da necessidade do uso das drogas. Na minha opinião, as drogas servem para amenizar uma dor, para anestesiar algo que traz ali no seu fundo um desconforto, uma decepção, uma mágoa, uma angústia. E aí, quando a pessoa usa a droga, ela quer, na verdade, ser estimulada, ter um ânimo melhor, ter uma disposição, ter até uma euforia, uma felicidade artificial temporária, né? Então, nada mais é do que ilusão. Nada mais é do que você enganar-se, nada mais é do que você, por algum tempo, tentar fugir de situações as quais você não aceita, não é compreendido. E, ao mesmo tempo, quando se torna a realidade, ainda tem todo um desconforto da situação que o organismo passa, porque é um estresse absurdo, e todo um mal-estar devido a esse mau funcionamento do psicoativo dentro do organismo, tanto do sistema nervoso central, como também do fígado, dos rins, né, do corpo em geral, né? Então, Fernando de São Paulo diz assim, em relação ao preservativo, olha, hoje não tem mais desculpa, né? Você tem que usar e sempre confiar também no parceiro. Na verdade, é um cuidado mútuo, né? Quando você acorda o uso do preservativo, você quer não só preservar a si, a sua saúde, como também a saúde do companheiro. É isso aí, Fernando, parabéns, né? Aí tem gente que não aprova com certeza, mas o tema é um tema muito importante, tá? Tanto o uso de preservativos como a liberação das drogas, tá? Marcelo, Pedras do Sul, ok, obrigado. O assunto é polêmico, Marcelo, mas obrigado. A gente tem que ter mesmo coragem e começar a discutir a respeito, principalmente porque
aquelas pessoas que não visualizam uma vida harmônica e uma sociedade com respeito mútuo passa a ter uma certa repulsa quando a gente fala em um sistema, uma ordem, uma harmonia, não é mesmo? Juliana, eu acho que as drogas naturais podem sim ser liberadas, pois coíbe o crime. E aí legaliza uma ação do governo para ganhar com isso através dos impostos. Inclusive, Juliana, concordo que esse valor, esses impostos, serão diretamente direcionados para a área da saúde pública e não simplesmente na área resultante dos dependentes, mas em tudo aquilo que a gente tenta prevenir quanto doença, né? Desde gripe até epidemias que podem matar populações, não é mesmo? Olha, e ainda em relação a Portugal, eu queria dizer o seguinte, olha, a teoria por trás da política liberal de discriminação se baseou numa premissa humanista, algo já muito antigo, ou seja, você precisa fazer uma escolha entre tratar o usuário como um criminoso ou como um paciente que precisa de ajuda. O problema maior do adicto, e não necessariamente dos familiares ou das pessoas em volta, é que não se crê ser doente, ser dependente, né? O adicto, o dependente químico, ele acredita que pode usar temporariamente ou esporadicamente a droga, vivenciar ali os seus efeitos e depois não usar nunca mais ou usar quando quiser. Esse é o tipo de pensamento errôneo e é o tipo de mentalidade que está incutida no comportamento do doente. Claro que, repetidas vezes, o organismo se submetendo a esse estresse e depois enfrentando a tolerância, que é justamente a perda do limite do uso, é que as consequências vão se agravando para o social. Desde discussões, desde aborrecimentos sociais, desde ambientes familiares ruins, né? Até mesmo prisões totalmente desnecessárias, né? Ok. Muito bem. Então, parabéns, indiquei para os meus amigos assistirem, estão todos ligados com você. Ô Felipe, obrigada, viu? Obrigada. E vamos conversar bastante a respeito, justamente para a gente poder ter uma sociedade melhor, onde o respeito mútuo, ele prevaleça, mas a saúde das pessoas prevaleça. Gente, lembra? O programa Oficina do Corpo, Vontade de Viver Bem, visa proporcionar às pessoas condições de viverem o maior número de dias possíveis com saúde, né? Eu acho que é importante a gente pensar que a doença, por mais que ela seja, em alguns aspectos, inevitável, quando ela vem, ela nos priva de momentos de movimento, alegria, prazer. Então, essa visão de ter ânimo, ter disposição, gozar a vida, aproveitar um movimento, poder respirar um ar puro, poder vivenciar um ambiente feliz e harmônico é essencial para a nossa evolução humana, tanto no convívio com outras pessoas, como no aprendizado de várias situações inerentes, tudo aquilo que diz respeito ao homem, né? Muito bem. O Carlos diz assim, parabéns pela iniciativa, obrigada. Se todos começassem a questionar essa relação com várias coisas na vida, muita coisa poderia mudar. É verdade. Eu tenho aqui a oportunidade de ler coisas positivas e coisas negativas. Claro que aquilo que é muito negativo, se fosse colocado num tom de bastante respeito, eu também leria a crítica. Mas o rapaz que está enviando aqui as mensagens está usando palavras de baixo calão e aí não vale a pena a gente ficar falando a respeito disso, né? Então, meu querido, agora para você que pediu para eu responder suas mensagens, se você enviar sua crítica ou se você falar a respeito num tom bastante legal para a gente conversar, com certeza eu vou ler sua mensagem também, tá bom? Mesmo que você discorde, tá? Independente da sua opinião, você será respeitado. O que eu não posso é ficar falando palavrão aqui, acho que está totalmente fora do contexto. Gente, olha, voltando ainda àqueles estímulos que eu sempre dou relacionado à prática de atividade física, foi uma surpresa para mim, foi uma surpresa muito grande, mas eu vi uma matéria
na revista Runners, né, Corredores, sobre Alanis Morissette. Então, Alanis Morissette, aquela cantora maravilhosa de Los Angeles, Califórnia, ela tinha problemas com ansiedade e depressão. Ela chegou, inclusive, a ser nadadora, foi atleta na juventude, mas ela nunca tinha praticado corrida. Ela sempre nadava, nadava e nadava muito. Bom, o que ela percebeu? Que a corrida fez com que ela pudesse conter os estados de depressão e euforia, passando a ter dias com maior equilíbrio, tá? E ela se tornou, assim, bastante adepta da corrida quando se preparou para uma maratona, a Maratona de Nova York, defendendo a causa do Fundo de Conservação do Território Maasai, que é uma região lá do Quênia e Tanzânia, né? E foi o ator Edward Norton que convidou ela para fazer essa defesa, né? Defender essa causa. E aí ela se sentiu privilegiada. Gente, a primeira maratona dela de Nova York, ela fez em 4 horas e 28 minutos. Isso é muito bom. Só para você ter uma ideia, a minha primeira maratona, eu sinceramente não treinei lá direitinho, realmente tive alguns problemas, resfriados, faltei nos treinamentos, precisei viajar durante o período de treinamento e fiz em 6 horas e 30. 6 horas e 36, para ser exata, não acabava mais. Fernando de Mato Grosso, Fernando, te conheço, já não é a primeira vez que a gente se encontra. Obrigada, adoro o seu programa e o tema é muito interessante. Ok, obrigada, viu, Fernando? Muito bem, te amo, Juju, obrigada. Ok, muito bem. Gente, vamos voltar para um assunto aqui bastante interessante, que é o livro, o lançamento do livro Plus, Atitude e Detalhe. Tá dando para ver? Plus, Atitude e Detalhe. Bom, eu tive o prazer de conhecer o autor desse livro, tá? Professor Joel Moraes. O professor Joel Moraes foi nadador da Seleção Brasileira de Natação e pôde fazer essa contribuição bastante interessante para todos os atletas de natação ou para todos os jovens que, de uma maneira geral, se encontram frente a situações competitivas, tá? Então, o que ele fez? Plus, atitude e detalhe, os 3 pilares da natação competitiva, nada mais é do que o entendimento dele, quanto treinador, quanto mestre, de quais são as situações que compõem todas as adversidades que o atleta enfrenta durante o seu treinamento e em competição. Tá? O professor Joel é natural de Santos, tá? Dá aula como docente da faculdade Unisanta, Universidade Santa Cecília, é professor titular das cadeiras de Pedagogia da Natação, Cinesiologia, da Faculdade de Educação Física e Esportes, FEFESP Unisanta, tá? Ministra cursos, palestras por todo o país e ele tem, assim, aspectos relacionados diretamente à motivação da natação competitiva. Eu estou lendo o livro e vou dizer para vocês, não somente da natação. Eu queria lembrar se a produção colocou aí o e-mail do professor Joel. Obrigada, professor-joel@hotmail.com. E aí vocês podem conversar com ele, tanto para solicitar o livro, tá? Quanto também para saber um pouco mais das palavras aqui desse mestre que fala a respeito de como você pode se dar bem, digamos assim, dentro da prática que vai fazer você superar seus limites, tá? Vale muito a pena. Eu estou bastante feliz de poder falar sobre isso. Queria falar uma outra coisa antes da gente se despedir. Queria que todos vocês... Ok, obrigada. Queria que todos vocês tivessem aqui, ó, nessa semana, o vislumbre de um desafio. Por exemplo, quem é sedentário, se propusesse a experienciar algo relacionado à prática da atividade física, por exemplo, coloca a música que você mais gosta antes de tomar banho, coloca no seu quarto, ouve no banheiro, ouve na sala, não importa, e dance. Dance 5 minutos, dance 10, dance 15 minutos, tá? Se você, por exemplo, vai a algum tipo de atividade nesse fim de semana, atividade social, vai para a balada, procure experienciar, ficar nesse ambiente sem nenhum tipo de bebida alcoólica.
Observe o som, observe as pessoas, observe a si mesmo, sabe? Independente da sua idade, se você for novinho, melhor ainda, porque você vai experienciar se você se sente ou não confortável nesse ambiente. Pode ser que aquele tipo de música não agrade. Claro que o incentivo da droga faz com que você se adapte a vários ambientes, mas também não perceba o prazer do estar, o prazer do convívio, tá? Então, o verdadeiro prazer, o verdadeiro bem-estar, ele existe e acontece com as suas próprias substâncias orgânicas, aquilo que você já tem dentro do seu sangue, no seu sistema endócrino e no convívio com as pessoas. Eu falei uma vez e vou falar novamente. Se você enfrenta situações de tristeza, de medo, de raiva e pouca alegria, vale a pena conhecer o site www.arita.com.br, tá? Arita.com.br é uma empresa que vai tratar justamente dos aspectos relacionados a essas 3 emoções negativas que dão origem a feridas mortais, para depois você vislumbrar uma felicidade consigo mesmo e a alegria. Gente, é algo assim que só você vivenciando para você perceber o que é, através do conhecimento, conseguir um equilíbrio na sua vida, tá? Quero falar mais uma coisa também sobre a dica de lazer e recreação. Queria que vocês, caso tivessem aí com uma situação financeira apertada, né, não tivessem condições aí de fazer grandes extravagâncias, ou até mesmo o cineminha está difícil de ir, entra no site www.catracalivre.com.br. Pode ser que você caia direto em uma outra folha informativa da internet, mas beleza. Entrando, você vai ter condições de tomar ciência de vários espetáculos que acontecem em São Paulo, grátis, sem custo nenhum. O seu custo vai ser pura e simplesmente o deslocamento. E aí você vai ter o prazer de poder desfrutar de um espetáculo gratuito com artistas de nome. Isso vai desde SESCs, instituições mesmo comunitárias, mas vários locais que promovem a arte, promovem a cultura, tá? Sei que o tema foi bastante forte, tenho que falar sobre isso, acho importantíssimo, porque drogas danificam o corpo, danificando o corpo, a gente tem menos oportunidade e prazer em viver. A gente tem mais aspectos relacionados à cura, à doença, né? E quero falar também, de novo, sobre aquilo que a gente falou a respeito da camisinha, tá? Vai namorar, vai se encontrar com alguém intimamente, usufrua desse momento com muita segurança, com muita tranquilidade, com muito prazer, tá? Queria a Ivone de São Paulo falar sobre saúde. A prevenção da doença já é saúde. O programa tem só 30 minutos, então eu meio que abordo 2, 3 questões interessantes para as pessoas refletirem durante a semana e, de uma certa forma, iniciarem um processo de mudança de hábito. Em que sentido? Se você é sedentário, buscar atividade física moderada com prazer. Se você é ativo, ter cada vez mais oportunidade de convidar pessoas para fazer atividade com você, né? No caso da Alanis Morissette, já era atleta, era nadadora e agora também se tornou corredora. Eu fiz 2 maratonas, fiz Nova York e fiz Paris, e digo para vocês, vale a pena você buscar uma superação. Não precisa ser uma maratona, pode ser 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10, 15, não importa. O que importa é que você, dentro de uma situação, vença a distância ou vença a inércia, tá? Mais do que força de vontade, a gente tem que ter vontade de fazer força. Eu queria agradecer a todos, tá? Queria também me desculpar por aquele rapaz que, de uma certa forma, mandou algumas críticas, mas que eu não consegui ler. Estava muito estranho aqui a linguagem, mas dizer também que todos nós merecemos ser saudáveis, sermos saudáveis e felizes. Gente, obrigada, até semana que vem. Manda para mim críticas, tá? oficinadocorpo@justtv.com.br e manda sugestões também. Tchau!